Fala aí, galera. Então, essa aula aqui vai ser bem bacana, que é uma aula sobre a função SE, só que elaborando um pouco mais de acordo com o que a gente viu na última aula, né, que a gente viu a função SE, né, de três formas, né, da função SE normal, na verdade quatro formas. Normal, ela bem simples, aparecendo aprovado e reprovado. A gente também teve a função SE com E, né, tinha que dar exato os valores para aparecer aprovado ou reprovado. E a função OU, né, SE com OU, a gente também trabalhou, né, foi até a parte da vacina, ou vai ser vacinado ou não, né? Então tinha o OU acima de 60 anos e menor ou menor que 10 anos. Então a gente trabalhou, e a gente também trabalhou com a função SE combinada, né, que é a aninhada, na verdade, como ela se chama, é a função SE aninhada, tá? Aqui eu vou pegar a função C do básico, né, do mais simples ao mais avançado dela, tá? Pode ser que, dependendo da planilha que você for fazer, vai precisar de muito mais coisas do que eu vou mostrar aqui, mas aqui você já vai ter um pouco de segmento, tá bom? Então vamos lá, começar. Essa aqui é a mais simples, né? Aprovado e reprovado. Se a média for maior que 7, o aluno será aprovado. Se não, né, a média é menor que 7, o aluno será reprovado. Então essa daqui é a mais simples de se fazer, né? Então igual SE, né? Teste lógico vai ser em cima da média, né? A gente vai trabalhar aqui em cima da média. Então média é maior igual a 7, ponto e vírgula, né? Se for maior ou igual a 7, eu estou dizendo para o aluno que ele está o quê? Aprovado, né? Então tem que colocar dentro da função, olha lá, média maior ou igual a 7, e estou dizendo para ela o quê? Que vai ser aprovado. Então, entre aspas, aprovado. Ah, vou botar maiúsculo, calma aí. Ó, aprovado. Entre aspas, tá? Aspas duplas, tá? Tem que ser aspas duplas. Você vai apertar o shift e aspas duplas. Ponto e vírgula. Se ele não está aprovado, ele está reprovado. Então, entre aspas, reprovado, tá? E fecha a função e dá um enter. Pronto. Reprovado. Tá? Ó, aqui é média. Então tá aqui, ó. Reprovado, reprovado, né? Reprovado. Porque tudo, a média foi menor que 7, né? Aqui foi 6,6, não foi aprovado. E aqui nos outros dois foram aprovados, né? E agora eu vou por um outro aqui. Essa aqui é a função SE com E. Por quê? Ela vai dar dois testes lógicos, né? Que aqui ela fala que a média maior ou igual a 7 e as faltas menor igual a 25. Então a gente vai trabalhar com a média e também vai trabalhar com as faltas. Então por isso a gente vai usar a função E junto com a função SE, tá? Então igual SE, abre a função E, ó, função E. Dentro dela a gente vai colocar média maior igual a 7. A média tem que ser maior ou igual a 7. E a quantidade de faltas tem que ser menor ou igual a 25. Tá? Então agora eu posso fechar a função E. Porque eu estou dizendo que a média tem que ser maior que 7 e as faltas menor que 25 vai ser aprovado. Ponto e vírgula, entre aspas, aprovado. Fecha aspas. Ponto e vírgula, se ele não está aprovado, ele está reprovado. Então, entre aspas, reprovado. Fecha aspas. Opa.
Então esse aqui, ele vai bater aprovado se essas duas lógicas baterem, tá? O aluno tem que ter a média maior igual a 7 e a quantidade de faltas menor igual a 25 para ser aprovado. Senão, ele vai ser reprovado. Tá? Primeiro, está reprovado. Vou copiar aqui para baixo. Ó, reparem que aqui, ó, eu tenho uma média maior que 7, mas ele foi reprovado. Por que ele foi reprovado? Por causa da quantidade de faltas. Então, a função E, ela tem que dar exato, que eu falo o quê? Aqui, ó, por exemplo, aprovado. Ele deu maior que 7, né? O resultado aqui foi maior que 7. E a quantidade de faltas foi menor que 25. Ele deu aprovado. Tinha que bater o quê? Os dois critérios. Tá? Aqui não bateu. Porque mesmo ele tendo notas, a falta dele foi muito maior. Tá? Então aí, ó, repare que ele apareceu reprovado. Tá? Então, só foi um aqui, ó, aprovado. Que o restante ou não tinha nota para passar, como aqui, ó, não teve nota para passar, mas a quantidade de faltas ele tinha passado, mas aí não tinha nota. Aqui também é a mesma coisa, ó, não tinha nota, mas a quantidade de faltas também bateria, né? Então aqui, ó, bem simples, né? E agora vamos para a função ser combinado. Então o que eu vou fazer? Aqui, ó, ele fala que aprovado, média maior ou igual a 7. Recuperação. A média vai estar entre 7 e menor que 7 é a média maior ou igual a 5. Ou reprovado com a média menor que 5. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu posso fazer da seguinte forma. Igual SE, né, SE, média. Eu posso começar ali pelo reprovado, ó, menor que 5, tá? Posso botar já o reprovado, que é menor que 5, o aluno vai estar reprovado. Então, ponto e vírgula, aspas, reprovado. Fecha aspas. Então, eu já disse para ele ali que se a média for menor que 5, o aluno está reprovado. Ponto e vírgula. Como eu tenho que abrir mais uma função, por quê? Porque eu preciso colocar mais dois resultados, né? Mais dois resultados aqui, né? Porque um é para reprovado, o outro é para recuperação e outro é aprovado. Na função C normal, a gente só consegue colocar 2. Aqui a gente tem que usar 3. Então, por isso que é uma função C combinado, que seria a função C alinhada, tá? Então, eu abro novamente a função SE, abrir, vou na média novamente, tá? E boto, se a média for maior ou igual a 7, ponto e vírgula, entre aspas, aprovado. E fecha aspas. Se ele não está aprovado nem reprovado, entre aspas, recuperação. Fecha aspas, fecha a função 2 vezes, porque eu abri 2 funções, tá? Então, eu estou dizendo aqui, né, nessa função, que se a média for menor que 5, vai ser reprovado. Se a média for maior ou igual a 7, aprovado. Se não for nenhum, nem outro, vai aparecer recuperação, tá? Ó, reprovado. Então vamos lá, vamos copiar. Ó, reparem que aqui deu recuperação, porque é menor que 7 e maior que 5. Tá? Aqui o reprovado, recuperação e aprovado, certinho, tá? Então aqui, quando vocês forem fazer, né, com mais de um critério que você queira fazer, você tem que fazer a função C alinhada, né, que é a combinada,
são duas funções ou três, dependendo da quantidade que você for trabalhar aqui, tá? O que eu fiz? Eu trabalhei com as duas extremidades, né? O aprovado e o reprovado. Botei o teste lógico pro primeiro aqui, do primeiro, que foi em cima da média, menor que 5, para reprovado, e depois joguei para cima, joguei para o aprovado com a média maior ou igual a 7. Então o número que saísse entre esses dois aqui é a recuperação, que aí eu não preciso colocar, eu não preciso, porque o próprio Excel ele já vai definir que está entre um e o outro, tá? Então agora vamos para outra planilha aqui, ó, que é a função SE com E combinado. Então essa aqui, ó, repare que já ficou bem mais complicada. Ó, aprovado, média maior ou igual a 7 e faltas menor ou igual a 25 para ser aprovado. Então já está trabalhando com a média e com falta. Então são dois aqui, ó, só para aparecer aprovado, tá? Só para aparecer aprovado. Então aqui a gente vai fazer uma mesclagem de funções dentro de uma só. Como é que a gente vai fazer? A gente vai abrir a função SE junto com a função E depois vamos ter que abrir outra função SE dentro da própria função para botar para aprovado, reprovado e recuperação junto com a média e a falta, né? Olha quanta coisa, né? Parece que é fácil, né, a princípio, mas quando você vai começando a desenvolver, você vai ver que não é tão fácil assim. Então vamos lá. Vou pegar aqui, né, o resultado. Vou trabalhar primeiro aqui com o reprovado, tá? Então eu vou trabalhar primeiro aqui com o reprovado, tá? Trabalhar com ele aqui igual SE. Então a gente vai abrir a função SE. A gente vai abrir a função E. Por quê? Eu quero colocar aqui dois critérios, né? Duas situações, né? Que é que a média menor que 5, tá? Média menor que 5, ponto e vírgula, a falta ali maior que 25. Vou fechar a função E. Então se a quantidade de faltas for maior que 25 e a média for menor que 5, ele vai estar reprovado. Então ponto e vírgula, entre aspas, reprovado. Fecha aspas, ponto e vírgula. Se ele não está reprovado, eu tenho mais dois critérios ali. Então eu tenho que abrir a função E novamente, tá? E abrir a função SE, perdão, função SE, depois a função E novamente. Mesma coisa, vou selecionar a média e agora eu vou botar outra extremidade, que é o aprovado. Então vou botar lá, média maior ou igual a 7, eu selecionei a média, né? Dizendo para ela que ela tem que ser maior ou igual a 7, ponto e vírgula, faltas, a quantidade de faltas tem que ser menor ou igual a 25, fecha a função E, ponto e vírgula, para ser o quê? Para ser aprovado. Estou dizendo para ele agora que a média tem que ser maior ou igual a 7 e a quantidade de faltas tem que ser menor ou igual a 25 para que ele venha a ser aprovado. Então, entre aspas, aprovado. Aprovado. Fecha aspas, ponto e vírgula. Se ele não tiver aprovado e nem reprovado, ele vai estar de recuperação. Como eu falei, é uma extremidade ou a outra extremidade, tá? Então eu trabalhei com o reprovado e o aprovado. O que ficar entre um e o outro vai ser o que vai aparecer aqui, que é o recuperação. Então eu vou apagar aqui, né? Acabei clicando ali. Então, recuperação, tá? Fecha aspas. Fecha a função duas vezes, porque eu abri duas funções SE e não tinha fechado, e aí eu tenho que fechar. Pronto, olha lá, reprovado,
Eu vou copiar aqui, ó, certinho. Tá lá, reprovado, recuperação, por causa da quantidade de faltas aqui, que foi maior que 25. E os outros aqui aprovado, recuperação, mesmo que bateu a quantidade de faltas, não bateu a média. Então ficou de recuperação. E reprovado, por quê? Menor que 5 e maior que 25, ok? Tá, então, bem simples, né? Mas ela é aquela coisa, você tem que pensar na hora de você juntar, né, duas funções, tem que pensar bem no que você quer, tá? Então vamos agora para a próxima aqui, que é a função SE com E. E aqui eu vou colocar, olha o que ele pede aqui, ó, que a média seja maior ou igual a 7 e nenhuma nota menor que 5. Então a gente vai trabalhar com todas as notas, tá? Todas as notas. Então o que a gente vai fazer? Igual SE, a função E. Primeira coisa, média. Média maior ou igual a 7. Ponto e vírgula, nenhuma nota menor que 5. Então tem que vir aqui, ó, nota. Opa, aqui seria maior que 5, tá? Não é errado aqui. É maior que 5. Vai ser, porque senão reprovado menor que 5 também não. Tem que ser maior que 5, tá? Depois eu vou ajeitar aqui embaixo, para vocês poderem visualizar melhor. Então, maior que 5, ponto e vírgula, segunda nota, maior que 5, ponto e vírgula, terceira nota, maior que 5, ponto e vírgula, última nota aqui, que é a quarta nota, maior que 5. Fecha a função E, ponto e vírgula. Se todas as notas forem maior que 5 e a média for maior ou igual a 7, ele vai ser, entre aspas, aprovado. Tá? Fecha aspas, ponto e vírgula. Se não for aprovado, entre aspas, reprovado. Fecha aspas, fecha a função e dá um enter. Vamos ver. Ó, só teve um aprovado, porque por mais que aqui ele tenha tirado 8,2, uma nota dele aqui, ó, foi menor que 5. Vou até ajeitar logo aqui. Opa. Ó, é maior que 5. Tá? Maior que 5. Maior que 5, tá? Aqui, para ser aprovado, tem que ser todas as notas maiores que 5. E aqui, para ser reprovado, todas as notas tem que ser menor que 5. Então, aqui, como eu falei, esse aqui foi o único que foi aprovado. Porque todas as notas foram maiores que 5 e a média dele foi maior que 7. Aqui não foi porque teve uma nota aqui que foi 4,9. Então, ele está reprovado. Tá? Ele está reprovado. Aqui, ó, tem as notas maiores que 5, né? Mas a média é 6,6. Então, não foi aprovado, tá? E agora eu vou para a última aqui que eu vou fazer. Essa aqui é a função ser alinhada, no qual eu tenho uma planilha aqui do lado, tá? Mais pra frente vocês vão aprender em relação à função PROC-V. E no PROC-V isso aqui seria bem mais rápido, tá? Mas aí eu vou ensinar vocês com a função SE. Então aqui, igual SE, temperatura, a primeira aqui é 0, né? De 0 a 10 vai aparecer gelado. Então vou botar assim, ó, se a temperatura for menor
que 10, ponto e vírgula, entre aspas eu vou digitar aqui, ó, gelado, tá? Gelado. Botei aí tudo em letra maiúscula. Ponto e vírgula. Aí eu vou fazendo um por um, tá? Vou fazendo um por um. Ó, temperatura for menor que 20, ponto e vírgula, vai aparecer o frio, né? Então eu posso clicar aqui na célula onde está escrito frio. Tá? E o que eu tenho que fazer? Eu já tenho que deixar esse daqui em absoluto, porque eu vou fazer uma cópia, né? Absoluto significa deixar a célula fixa, tá? Ela vai ficar fixa. Ela não vai mover. Ó, é só os resultados, tá? Só os a 3 a gente não coloca, porque essas daqui elas têm que andar. Quando eu copiar para baixo aqui, elas têm que descer até no resultado aqui 43. Aqui não, aqui elas têm que ficar fixa. Então todo o resultado que for desse lado aqui, ele vai ficar fixo. Então eu estou dizendo aqui, se A3, que é aqui o número 7, menor que 20, vai aparecer o resultado frio. Ponto e vírgula. A temperatura novamente, função SE. A temperatura. Aqui aqui tava dando errado, né? Eu tenho que colocar mais uma função SE aqui. Acabei esquecendo de colocar. Então aqui, ó, 1, 2, eu já vou para a terceira função SE, tá? Menor que 30, aqui é 30, vou botar em absoluto, que é o F4, deixando a célula fixa. Ponto e vírgula, se for menor que 30, vai aparecer morno, tá? 30 tem que ser quente. Aí, ó, morno, né? Boto em absoluto, que é o F4, ponto e vírgula. Vou voltar aqui para temperatura novamente. Vou dizer para ela que se for menor que 40, aqui ó, 40, eu vou apertar F4, porque essa célula também quero que ela fique fixa na hora que eu for copiar aqui para baixo, tá? Ponto e vírgula, vai aparecer quente. F4 novamente. Se não for quente, né, se for maior que 40, eu não preciso colocar mais nenhum. É só eu colocar ponto e vírgula e colocar aqui, ó, F8. Opa, esqueci de abrir novamente aqui a função SE. Tá? Aqui vai aparecer, tá? Que é a F8 aqui. Aí eu vou fechar. 1, 2, 3, 4 vezes. Tá? Se eu quisesse fazer mais uma, como tá aqui, ó, 5 vezes, poderia, para fazer para essa daqui, tá? Mas agora eu não vejo necessidade de fazer. Eu vou dar um Enter, olha lá, apareceu gelado. Que realmente é menor que 10, vai aparecer. Então vou fazer uma cópia aqui, ó, certinho, né? Você vê que esse aqui, ó lá. Por que eu falei em absoluto, ó? Repare que aqui, ó, a A3, ó, se repete 1, 2, 3, 4 vezes, né? E ela, quando eu desço, eu faço uma cópia aqui, eu vou aqui pro flamejante. Ó, reparem que ela andou, ó. Aqui, ó, A7. Por quê? É esse resultado aqui. Mas os outros não andaram, tá vendo? Ó, a E5 tá fixa, a E6, ó, a F5 ficaram todas fixas, elas não andaram, tá? Se eu não tivesse colocado essas daqui em absoluto, elas iam fazer igual essa S7, a 7 aqui, ó, andar, né? Andar que eu digo é descer. Elas iam descer e aqui também ia descer se eu não tivesse colocado em absoluto, tá? Eu vou fazer aqui só para você entender. Eu vou fazer aqui, vou tirar aqui, ó, todas elas de absoluto. Ó, deixar elas assim, sem nada. Ó, só pra você entender, tá? Para que o porquê da importância de eu colocar essas células em absoluto. Ó, deu o mesmo resultado, né? Mas aí quando eu copiar, olha lá. Repare que deu um erro. Por quê, ó? Ela desceu, tá vendo? Ela desceu. Ó. Aqui também desceu, né? Ela foi andando, olha lá, foi até a 7. Mas aqui também, olha lá, elas foram descendo. E essa não é a intenção é que ela fique fixa.
Então vou desfazer, tá? Vou desfazer. Por quê? Eu quero que elas fiquem fixas. Ó, vou abrir a última aqui, ó lá. Elas estão fixas. Tá bom? Então, ó, por hoje eu vou terminar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Essa aula aqui, ela vai, né, se aprofundando bem na função SE, tá? Trabalhando com outras aí bem bacana. Vai ajudar muito, muito vocês, tá bom? Um abraço e até as aulas presenciais.